Olá, meu nome é Matheus Veloso e estamos aqui hoje numa iniciativa bacana de trazer para vocês de Muriaé as pessoas que estão no nosso convívio, porém não são notadas ou até notadas somente pela sua profissão. E hoje vou estar trazendo aqui uma pessoa diferente na nossa sociedade, uma pessoa que fala umas palavras bem bacanas, tipo ubiquidade, inerentes e macuco no embornar. Será que alguém conhece de quem que eu estou falando? Ele, o pai da Maria, o pai do Pedro, né? Nosso amigo Rangel Martino. E aí, doutor Rangel, como é que tá, meu querido? Fala comigo. Fala, Matheus. Estou muito bem, graças a Deus, e muito feliz de estar participando dessa iniciativa incrível. Para mim, assim, é uma oportunidade massa. Nós já somos grandes amigos, né? Há muito tempo. Por que não partilhar um pouco, né, dessa nossa amizade, das nossas vivências e experiências fora do ambiente profissional? Hoje eu estou aqui às ordens para a gente bater aquele papo. Importante, né, Matheus? Nada roteirizado, nada programado. Bate-papo espontâneo, que eu acho que é o que vale a pena. É, isso aí. Como diz o nome do programa, né? Pega a visão. Pega a visão. Vamos pegar a visão aqui daquele camarada que muitos ainda não conhecem, né? Mas que eu tive o prazer e a honra de conhecer. E é, igual eu estava falando, né? O pai da Maria, pai do Pedro, o irmão do Nato, mais do Dinho, do Beto, filho da saudosa Dona Lola. Isso. Né? O baterista frustrado. Opa, é o músico, nosso músico baterista frustrado. Ó, o Tucas está te esperando lá, hein? Tô agendado com o Tuca para fazer um som, só que ele é profissional, eu não, né? Isso aí. E dispensa todas as apresentações, todos os comentários, mas eu queria que você se apresentasse para a turma que está vendo aí a gente, de uma maneira que você acha que deva. Igual eu te falei, quero que o pessoal pegue a visão do Rangel diferente, não o delegado, não o vereador no momento que está, mas eu quero que traz à tona aqui o Rangel, o meu amigo. Matheus, assim, profissionalmente as pessoas já me conhecem. Eu sou sim. Delegado de polícia, lotado aqui na 4ª Regional de Muriaé. Estou lotado aqui há mais de 15 anos. Antes de exercer a profissão de delegado, eu advogava, eu militava também na área criminal, só que na advocacia, e também no magistério, né? Eu costumo brincar que a minha vida profissional, ela começou meio que de trás para frente, porque é natural que a pessoa, né, bacharelada em direito, constitua primeiro uma carreira, seja na advocacia ou prestando algum tipo de serviço público, para depois entrar no magistério do ensino superior, para depois dar aula de direito, né? E eu comecei ao contrário, eu comecei praticamente dando aula. Eu comecei foi meio que concomitante, né? O magistério com a advocacia. Mas a minha vida profissional mesmo, assim, ela foi impulsionada pelas aulas. Eu havia me formado há pouco tempo, tinha acabado de fazer uma pós-graduação, isso me ajudou a me credenciar para entrar na faculdade como professor, e foi uma época delicada da minha vida, porque meu pai ainda era vivo, ele estava muito doente mesmo. Eu, inclusive, estava estudando em Juiz de Fora, me preparando para concurso público. Eu já tinha pretensão de fazer, né, concurso para delegado de polícia no estado de Minas. E eu tive que meio que interromper esse sonho para poder vir cuidar do meu pai. Então, eu voltei para Muriaé, meio que fora da programação. Meu pai, lamentavelmente, ele veio a falecer. Mais um motivo para que eu aqui permanecesse, para estar acompanhando, né, a nova realidade da minha família, a minha mãe. E foi quando eu comecei a advogar aqui na cidade e tive a oportunidade de ingressar no Centro Universitário Unifaminas como professor de Direito Penal 1 e 2. E a partir dali eu tive uma série de ótimas experiências profissionais. Passei logo depois no concurso para delegado, me especializei ainda mais, fiz outras, né, pós-graduações em ciências criminais, uma até relativamente recente, muito interessante, que foi uma especialização
em medidas anticorrupção, um curso muito bacana que foi ofertado por uma universidade reconhecida mundialmente, a Universidade de Salamanca, na Espanha. Então, assim, fui me especializando. Acho que tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Com certeza. Então, quando eu me propus, né, a exercer essa profissão, né, agora, né, como delegado, acho que eu tenho que me preparar para ser um bom profissional, um bom delegado. Então, o saber, como diz o ditado popular, não ocupa espaço. Então, vamos estudando, vamos nos qualificando. Então, profissionalmente, gravitei em cima disso. Mas é claro que eu sempre tive uma vida para além do trabalho, né? Com certeza. Nem só de pão vive o homem, nem só de direito penal vive o profissional do direito, né? E como você falou, o conhecimento não toma espaço. Não. E como você lá atrás me incentivou, né, a buscar esse conhecimento, eu fico muito feliz de estar hoje aqui podendo dividir mais uma vez contigo, né? Que hoje também, através da sua ajuda, ajuda de outras pessoas que me incentivaram, minha família, hoje consigo também ter formado na gestão pública, que você, por coincidência, né, MBA em gestão pública, também. Né? Então, é a busca do conhecimento constante. Sim, isso é muito importante. A busca. Agora, é claro que tive uma série de outras experiências de vida, né, que me moldaram para além da questão profissional, para além do direito, para além da advocacia, do cargo de delegado, agora mais recentemente, né, como representante do Legislativo Municipal. Tive experiência como desportista, né, que fui no passado, aí, foi bom. Costumo brincar o seguinte, ó, pode falar até que eu sou um delegado, mais ou menos, mas na minha época de competidor no BMX, eu como ciclista, modéstia às favas, eu fui um bom desportista, ali eu fui bom. E aquelas paixões que eu nunca consegui concretizar porque eu não tenho pendor, né? Igual música. Eu gosto, sou apaixonado com música, tenho instrumento em casa, costumo brincar que eu sou O instrumento é o quê? Uma bateria. Sou um baterista frustrado. Eu brinco, mas assim, são coisas que moldaram a minha personalidade, o meu gosto musical. O fato de gostar de música, definitivamente eu não sou músico, mas assim, o fato de gostar de música e tentar uma aproximação com instrumentos e tal, isso foi me permitindo assim, gravitar em outros nichos, frequentar outros grupos, conhecer outros tipos de pessoas. Então, eu tenho amigos que eu mantenho até hoje, do esporte que eu pratiquei há algumas décadas atrás, tenho amigos da música, tenho amigos, obviamente, de profissão, tenho amigos do universo motociclístico, né? Nossa amizade começou a se estruturar dentro desse universo. É muito legal você gravitar em vários segmentos, porque você se torna uma pessoa mais, sabe, com um pensamento mais democrático, mais plural, você consegue se interpenetrar com todo mundo. Tem várias histórias aí do motociclismo. Muitas. Tem uma que, não sei se você se recorda, do celular. Lembra do celular? Sim. O celular indestrutível? Indestrutível. Naquela época, né? Conta isso aí pra gente. E já se vai aqui já se vão alguns anos, tinha um encontro motociclístico numa cidade das proximidades aqui, já do estado do Rio. Foi Miracema. Eu acho que sim. Pô, um dos nossos colegas queria participar do evento, ele estava sem a motocicleta dele, e assim, surgiu a oportunidade dele de carona comigo. Só que eu, sou desse tamanhozinho, sou miúdo, e o colega, ele era gigante, e foi de carona, ele ia fazendo contrapeso, né? E eu sempre trago comigo, normalmente, uma mochila, ou um embornal, que eu uso até hoje, todo mundo sabe, né? O famoso embornal. E essa mochila tinha na alça ali um espaço para colocar o celular, e a gente estava, assim, em plena rodovia, uma reta imensa, a pista estava boa, tinha possibilidade de desenvolver a moto um pouco mais, mas estava a milhão e o celular voou, cara. Ele despedaçou em 1000 pedaços, e a gente conseguiu... Quase acertou a minha esposa. Que estava vindo atrás.
E não é que a gente conseguiu reconstituir o celular, ele sobreviveu, mas é peça por peça, né? É aquele celular lascado, não tirava foto nem nada. É aquele que o mais tecnológico que tinha nele era o joguinho da cobrinha, sabe qual era? O chip achou aí. Tudo. Tudo. O chip foi preservado. E não é história de pescador, não. Não, isso aconteceu mesmo. Eu presenciei. Claro que isso aqui é uma história corriqueira do universo motociclista. Tem aquelas que são inconfessáveis, né? Tem coisa bagunça que a gente fez que a gente não pode nem falar, né? É verdade. Faz parte da vida também. Verdade. As experiências frustradas também ajudam a gente a crescer. Do falecido Brás, né? Saudade mesmo. Deixou uma lembrança muito boa para nós. Grupo saudável, né? Era um universo muito bacana, que misturava muito desses elementos, né? Do esporte, do motociclismo e da música, porque nós nos encontrávamos lá e todas as vezes que existiam encontros dos amantes, né, das duas rodas, na casa do Braz, sempre tinha uma banda tocando ao vivo, né? Tinha. Então era bacana. Era tradição, né? E não tinha aquele rótulo assim, não, a entrada só está franqueada para membro desse ou daquele motogrupo. Não, ia todo mundo, de todas as crenças, todos os grupos. É claro que música é ouvir rock and roll, porque era um negócio que a gente curtia, né? É verdade. Então não que houvesse uma política separatista ali. Quem gostasse de outros gêneros podia também, só não ia ouvir, né? Não é verdade. Mas ia ser bem recebido. Com foi certeza. Muito bom. Saudade do Braz. Deixou um ensinamento muito grande para nós. Bacana. Muito grande, muito grande. E vamos continuar aí essa apresentação aí, que não é só isso não, hein? Eu queria saber também da parte aonde você fala que você é um músico frustrado, né? Por que essa frustração? Não, porque assim, eu sempre gostei, né, de bateria. O universo baterístico ele é fantástico. Sim. Só que ele exige uma dedicação impressionante, é um tempo que eu não tenho disponível, é um instrumento difícil de você ter em casa. Hoje eu consigo ter, inclusive, o espaço para tocar, mas o instrumento ele tem as suas peculiaridades, pelo fato de ser um instrumento rítmico. Então, assim, não é igual um violão em que você vai se deleitando com os acordes, com as melodias e tal. Sim. É um instrumento de acompanhamento. Então, para ficar treinando em casa, tocando sozinho, né, sem a estrutura da banda, só com o fone, assim, às vezes é um pouco assim, meio artificial, meio chupar bala com papel. E você tem que trabalhar de maneira absolutamente coordenada, né? A coordenação motora é incrível, né? Todos os membros, então você tem que ter uma independência. E isso é difícil de você conquistar assim no estalo. Tem muitos anos que eu tenho instrumento, mas por falta da dedicação que o instrumento exige, eu brinco nesse sentido, que eu sou um músico frustrado, porque nem de longe eu atingi, né, assim, um padrão, né, minimamente razoável como músico para poder dizer, olha, eu toco o instrumento. Eu brinco. Eu costumo dizer o seguinte, eu não sou músico, eu sou um entusiasta, mas já tive projetos musicais, já tive banda, já me apresentei. Né? Fala para nós o nome dessas bandas aí, quem que foi os aventureiros contigo aí? Foram projetos, né? Um projeto, né? O último, mais recente, tinha meu amigo Santiago Lima. Eita, né? Santiago Lima. É o irmão do famoso Guilherme Souza. São quase sócios, né? Se parecem muito, né? São irmãos de fé, São irmãos de fé. Santiago, grande baixista. Guilherme, querendo vocês aqui, hein? E toca muito bem e canta muito bem, né? Santiago, meu amigo Arthur. Santiago é primo, né? Do César Menotti. César Menotti e Fabiano, inclusive, todas as vezes que a dupla se apresenta nas imediações aqui, Santiago sobe no palco e dá uma palhinha. É isso aí. E Santi é do metal, cara. E ele canta um sertanejo lá, pra você ver, né? Que a música é universal. Tanto é que a dupla dele é Guilherme e Santiago. Aí quando o pessoal chega achando que é um sertanejo, os dois tampados no rock and roll. Mas, ó, teve o Santiago, mais recentemente, né, o Arthur Barghini e o Alisson. A gente montou um projeto muito interessante. Inclusive, na época, né, o Arthur morava perto da minha casa. Hoje ele está morando, né, no exterior.
há alguns anos ele mora no exterior, a gente conversa aí remotamente, né? Mas eu achava bacana porque, como a gente era meio que vizinho, muitas vezes nós nos encontrávamos lá em casa para compor. Então, hoje ele está com a banda na gringa lá, né? Que massa. O último contato que eu tive com ele, estava morando na Irlanda, com uma banda, com um projeto muito legal, com músicos gringos, e parece que tinha músico brasileiro também. E eu achei até bacana, me permita aqui até um parêntese, que outro dia ele me mandou um link de uma música, né, chamada Runaway, que está inclusive na plataforma, está no Spotify, e foi uma música que nós compusemos, né? Então, além de música, a gente fez essa música lá em casa. Não, mas foi um negócio feito, né, lá em casa foi feito de maneira, né, mais amadorística. Sim. E ele hoje com a banda profissionalizou, assim, a parada. Profissional, ele está morando e vivendo da música. Ele incorporou essa música que virou um single que foi lançado lá. Ele está se dando super bem. Mas em passados ainda mais, num passado ainda mais remoto, tive outros parceiros aí, meu amigo Ayrton Vieira Júnior, o Ayrtinho. Esse que eu estou pensando? Exatamente. E o Ítalo Mileno. Eita. Também, que é um dos guitarristas, Ítalo é um dos guitarristas mais prodigiosos que eu já conheci. Então, falando assim, ainda a gente teve um power trio, mas também já tem algum tempo. Era uma outra pegada, por exemplo, com esses meninos aí, Santiago, né, o Alisson e o Arthur, era um hard rock, um rock mais quase comercial, algo mais tranquilo, assim. Mas o seu gosto musical mesmo era mais pesadão, né? A banda lá com o Ítalo, com a Ayrton, era puxado mais pro thrash, pro death metal. É interessante porque eu queria aquietar um pouco mais o padrão da banda e os caras queriam acelerar mais. Eu acabei sendo voto vencido. Éramos 3, né? E falando a respeito dessa sua paixão aí pelo rock mais pesado, fiquei sabendo que você até esbarrou com o vocalista do Iron, ex-vocalista, né? Eu assim, gosto de assistir os shows internacionais. Acho que tudo aquilo que eu queria fazer, né, na minha pré-adolescência e na minha adolescência, em termos de assistir shows, comprar material, disco, camisa, CDs, DVDs e tal. E na época não tinha renda, não conseguia, né? Depois de velho, eu comecei a fazer essas coisas. Então, quando tem um bom festival, um evento com bandas internacionais, eu tento não somente participar do evento, mas por que não, de repente, tentar conhecer, né, o artista cuja banda, por exemplo, eu acompanhei, venerei por tanto tempo e tal. Então, muitas dessas pessoas, um ex-vocalista do Iron, tive com ele, Blaze Bailey, tive com ele num evento em Juiz de Fora. Mas assim, eu inclusive coleciono, registro, né, esses encontros com artistas internacionais em fotos, vídeos, tem painéis lá no espaço da minha casa que eu chamo de estúdio, chamo Estúdio Calabouço, onde minha bateria fica montada. Então, assim, tem algumas dezenas de fotos com essas pessoas que para mim são personalidades da música. Muitos são desconhecidos do grande público, porque são todos grandes artistas, mas do universo vinculado ao metal, né? Sim, sim. E nesse mundo da música, a maioria do pessoal que faz acontecer de verdade, pega a visão, né? Aqueles que fazem miséria na bateria, realmente não são reconhecidos. Te traz alguma coisa na memória? Rapaz, traz, porque eu sou um camarada, Matheus, que eu sou apaixonado com a nossa cidade, apaixonado com Muriaé. Cidade que, embora eu não tenha nascido aqui, né, isso é uma coisa que eu revelo muito pouco, né? Eu nasci em 76 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Vim para cá criança. Eu não falo que eu vim para cá pequeno, porque pequeno eu sou até hoje. Vim para cá criança, mais ou menos uns 2 para 3 anos. Mas radicado em Muriaé, vivi aqui, minha infância foi aqui, os melhores momentos da minha vida foram em Muriaé, estão sendo até hoje em Muriaé. Então, o que eu puder valorizar, né, do meu povo, né, e eu posso dizer
inclusive, com absoluta certeza que eu sou um cidadão muriaense, porque eu já recebi, inclusive, esse título no passado como cidadão, sou reconhecido como cidadão muriaense. Então, valorizar o povo daqui, para mim, é muito importante. Você falou, né, fez uma alusão a essa personalidade, era o Miséria. Né? Grande Miséria. Grande baterista, falecido há alguns anos, e o Miséria já tinha mais de 90 anos, né, quando partiu, e tocando bateria. Então, quando você literalmente tocava, né? Quando você vai na minha casa e vê meus... Dominava o instrumento de verdade. Quando você vê meus álbuns de fotos, as referências que eu tenho, e a maioria delas do universo baterístico, né? Então, assim, eu tenho peles autografadas dos maiores bateristas de metal do mundo, muitos deles têm peles que são emolduradas, autógrafos, fotografias e tal, e eu guardo com todo carinho foto com Miséria, que para mim foi, continua sendo, na verdade, porque para mim é um imortal, uma grande personalidade da música de Muriaé. Por muitos motivos. Para todos nós. Por muitos motivos, porque realmente ele tocava, a pegada dele era samba tradicional, MPB, e para quem é baterista ou gosta de bateria e percussão como eu gosto, sabe que dos mais variados ritmos, um dos mais difíceis, talvez o mais difícil é o samba. Concordo. E ele tocava aquilo como ninguém, com uma técnica muito peculiar, e mesmo com a idade muito avançada. E ele era um símbolo também, assim, de valorização, de uma ancestralidade, porque a gente sabe que a gente vive ainda numa sociedade muito preconceituosa, muito separatista, por que não dizer racista? Sim. E ele, como homem negro, como uma pessoa que, né, sofreu preconceito em vários segmentos, em razão da cor da pele, o fato de ter escolhido a música como um ganha-pão, como profissão, tem muita gente que não consegue compreender a figura do músico como um profissional. É verdade. E ser músico... Na ordem dos músicos do Brasil. É uma profissão. O que regulamenta, né, a profissão que ampara os músicos aqui. E a gente se deparava por diversas vezes, às vezes fazendo fiscalizações e eventos, as pessoas do lado, a gente pedia as documentações, tal, a carteira, que o músico tem a carteira, seja ela profissional, internacional ou prático. Se chegava para poder pedir a documentação, o cara te entregava ali, quem estava próximo às vezes virava e falava assim: ué, mas isso aí é profissão? Pois é, isso é um preconceito. Sim, é um preconceito. E era um preconceito que, para além do preconceito racial, era um preconceito que ele sofria no cotidiano. Sim. E ele foi, né, uma pessoa que ajudou a quebrar muitos paradigmas aqui em Muriaé, inclusive com relação ao enfrentamento à discriminação racial. Muriaé tem muitos ícones representativos, né, assim, dessa iniciativa. Me veio à memória aqui uma outra referência, né, o saudoso Zé Pretinho. Quando não se falava, né, se fala em autoescola em Muriaé, talvez de 20 anos para cá, mas se você remontar um tempo antes disso e pegar as pessoas mais antigas, né, uma geração anterior à nossa, nossos pais, tios e, né, pessoas mais próximas, mais antigas, todo mundo aqui no passado aprendeu a andar de carro com o Zé Pretinho. Zé Pretinho foi o precursor, sabe, tudo que se tem de ideia hoje de autoescola, né? Ele foi um precursor. E ele estava além do tempo dele, ele com certeza ele se reconhecia como uma referência, como um instrumento de transformação social. E a descendência dele levou isso para frente. Muito que a gente tem hoje, né, de desenvolvimento dessa concepção de consciência negra, de valorização da ancestralidade, da importância de combate ao racismo, você pode ter certeza que tem ali a intervenção de alguma das filhas, netos e netas do Zé Pretinho, do Miséria, dessa gente que é muito massa.
Eu nunca canso de falar dos nossos aqui. Tenho as minhas referências em várias searas, né, na doutrina do direito, tenho os meus autores juristas de predileção, mas também tem as referências da área jurídica de Muriaé, tem as minhas referências da música internacional e no Brasil, mas tenho aqui como Miséria em Muriaé. Tenho as minhas referências no Brasil e no mundo, que estão no enfrentamento aí a tudo quanto é tipo de forma de preconceito, mas também tem as de Muriaé, como Zé Pretinho, Miséria, dentre outros. Então, assim, Muriaé sempre sendo valorizado, tem que ser, né? E tem uma frase aí que se diz assim, né? Numa sociedade racista, não basta ser... Não basta não ser racista, né? Temos que ser antirracista. Exatamente. Essa frase sua, né? É uma frase que se popularizou nesse universo de enfrentamento ao racismo. E é interessante porque isso com certeza é uma coincidência hoje, né? Sim. Uma feliz coincidência. Hoje, dia 21 de março, é o Dia Internacional de Enfrentamento à Discriminação Racial. É o Dia Internacional. O mundo tem como ícone representativo desse enfrentamento a data de hoje, né? A gente começou falando de música, que nos remeteu ao Miséria, depois a gente lembrou do Zé Pretinho, depois da importância de combater a discriminação. Agora me veio esse insight. Hoje claro que não é a pauta da nossa conversa aqui, mas poderia tranquilamente ser. A pauta da nossa conversa é tudo, né? Tema livre, é pegar a visão de tudo. Pois é, mas olha, então peguemos a visão, porque é um dia que tem que ser lembrado. Sim. Esse enfrentamento, ele tem que acontecer todos os dias. É verdade. Uma coisa que muito me incomoda é porque, repito, nós vivemos numa sociedade ainda muito excludente, muito desigual, muito separatista, sim. Muito preconceituosa, sobretudo racista. E tem muita gente que tenta, sabe, passar um pano dizendo não há que se falar em racismo no Brasil, porque... E infelizmente acontece, né? Porque a abolição da escravatura, a abolição da escravidão se deu lá em 1888 e não tem mais resquício disso. Isso é uma grande mentira. Quando a pessoa fala para mim que a abolição da escravatura se deu lá em 1888, eu faço uma leitura totalmente diferente. Essa abolição se deu ali em 1888. Muito pouco tempo, porque o Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. E aquela dualidade que marcava o período, né, escravocrata, Casagrande e Senzala, se você parar para analisar, em pleno século XXI, isso acontece até hoje. Sim. Só que a Casagrande tem outro formato e a cultura da Senzala também tem outro formato. Com certeza. Então, datas referenciais como a de hoje, para mim, são datas importantes para que a gente tenha um despertar. Todo dia a gente tem que estar preocupado com a questão da não discriminação. E aqui eu falo em todos os sentidos. O Brasil tem uma lei, que nem recente uma lei de 1989, a Lei 7716, que combate... Primeiro que ela criminaliza o racismo, mas ela é muito clara ao combater tudo quanto é forma de preconceito. E ela elenca preconceito de raça, cor, religião, etnia e procedência nacional. E mais recentemente, com os mais recentes entendimentos dos tribunais superiores, em especial do STF, os preconceitos que tem como pano de fundo também a questão da orientação sexual, sim, pelos tribunais superiores já têm sido equiparados ao delito de racismo. Tem gente que vê isso com preconceito. Eu vejo isso como uma evolução. Por quê? Porque no Brasil parece que só criminalizando condutas para a gente mudar uma subcultura que está instalada. Ou em pleno século XXI, no ano de 2024, a gente ainda vai
conceber que uma pessoa, né, um negro não consiga adentrar um determinado estabelecimento que é aberto ao público, mas que ele seja impedido, como uma lanchonete, um supermercado, um cinema, né? Pelo simples fato dele ser preto. Sim. Isso ainda acontece. Muito. Se você não criminaliza essa conduta, né, a gente vai estar alimentando, né, o preconceito. E, poxa, a gente não está desde 1888 querendo mudar o panorama? E outra coisa que acontece muito também é aquela situação de você, negro, estar andando junto com o branco e causar estranheza para aquele ser racista. Não vou chamar nem de pessoa, aquele ser racista. E nesse momento eu queria enaltecer, então, aqui a sua pessoa, porque é um cara que é totalmente antirracista, né? De diversas Vou repetir formas. a frase: não basta não ser racista. É fundamental que sejamos antirracistas. A gente tem que ter, de fato, uma militância para que o racismo não aconteça. Nem em razão de cor, religião, etnia, procedência nacional e orientação sexual. Um dos pilares fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, né, um dos fundamentos da República, está lá no artigo 1º, inciso 3, é a dignidade da pessoa humana. Sim. Quando você desmerece alguém ou suprime direitos de alguém em razão da cor da sua pele, ou da sua orientação sexual, ou da sua origem, quem nunca ouviu uma piada de brasileiro contra argentino, por exemplo, colocando como se fosse, né, uma subclasse humana e tal? Se você parar para analisar friamente, a depender da postura que você tiver com um hermano argentino, suprimindo-lhe direitos em razão da sua procedência nacional, pela Lei 7716/89, você está praticando crime de racismo. Sim. Então, o racismo... Porque muita gente fala assim, mas você não acha, Rangel, que, por exemplo, essa lei que criminaliza o racismo, você não acha que ela há um contrassenso, que ela é meio paradoxal, porque a lei que quer combater o racismo, ela não seria de alguma forma preconceituosa? Por exemplo, e se o camarada foi impedido de adentrar um espaço aberto ao público porque ele é branco? E se o branco for vítima de discriminação? Dá vontade de perguntar assim, ô Branquelo, que dia que você foi impedido de fazer alguma coisa porque você é branco? Quem tem esse tipo de pensamento, ele tem uma dificuldade de entender a nossa história. Sim. Ele tem dificuldade de entender a nossa cultura, sobretudo a nossa origem. Ele não tem uma concepção sequer rasa, né, de conceitos como ancestralidade, por exemplo. Sim. Então, assim, certa feita, até hoje, de vez em quando, você vê algum preto na rua usando uma camisa. Eu já vi essa camisa. Está assim, 100% negro. 100% negro. Qual que é a leitura que eu faço quando eu vejo uma pessoa usando uma camisa dessa? É quase que um grito de liberdade. Porque, né, foi mais de uma geração dos ancestrais desse cidadão que está usando a camisa, que foram escravizados, e até hoje, em pleno século XXI, esse bisneto, tataraneto de um escravo, é como se ele tivesse usando aquilo ali como um emblema para lembrar: eu preciso entender a minha ancestralidade e eu tenho que ter orgulho da minha cor e da minha origem, da minha história. É a leitura que eu faço. Quem usa uma camisa, o cara está escrito 100% negro. Você acredita que uma vez eu vi um branquelo? A camisa era o contrário, né? A camisa que eu tinha visto, o cara era negro, estava com a camisa preta com 100% negro. Com grafismo, com as letras, né, brancas. Eu vi um branquelo, ao contrário, estava com a camisa branca, com escrito, letra preta, estava escrito assim, 100% branco. Quando eu vi,
eu já tive o sentimento de que aquilo ali parecia o quê? Uma certa provocação. Sim. Ou uma não concordância que alguém preto estivesse andando com uma camisa de um orgulho negro. Porque qual sentido teria eu, por exemplo, que sou branco, sair com a camisa na rua, em plena Praça João Pinheiro, me ufanando porque eu sou branco, 100% branco. Eu não tenho histórico de preconceito. Como branco, eu nunca fui impedido de entrar em nenhum lugar, eu nunca tive um direito suprimido por ser branco, e nenhum amigo meu, ou ao menos nem conhecido, nem gente que eu conheço de vista, e na minha experiência no serviço público, ou mesmo fora dele, eu nunca vi uma pessoa branca, pelo simples fato de ser branco, sem registrou na carreira impedido de ter exercido algum direito que lhe é garantido constitucionalmente. Então, a gente vê muito, né, aquilo que eu chamo de uma espécie de um racismo velado. Você quer ver uma coisa que está muito no discurso de um segmento da sociedade brasileira? A pessoa começa o discurso, vê se não acontece muito isso, a pessoa começa o discurso, às vezes com um certo elogio, né? Aí, em determinado momento da conversa, ele coloca a maldita conjunção adversativa mas. Aí ele muda o discurso. Exemplo, o cara fala assim, tem essa lei aí, né, que combate o racismo. Eu fiquei sabendo que existe mesmo. Tem que combater mesmo. Aí ninguém fala que é racista. O cara fala assim, eu não sou racista. É comum uma pessoa fala assim, eu não sou racista, eu tenho até um amigo que é preto. É como se isso fosse um salvo-conduto para ele, isso, né? Quando não fala assim, esse pretinho é tão bom que até parece branco. Então, não é? Mas aí, quando o cara usa a conjunção adversativa mas, para mim, eu não gosto nem de ouvir o final da frase. Ele fala assim, não, a lei é muito interessante, né? Eu até acho a lei interessante, mas, não, aí quando ele coloca o mas, aí que ele já vai vir com a punhalada. Mas o quê? Não, mas eu acho que ela está sendo muito paternalista, porque ela só está protegendo o preto, mas não está protegendo outros segmentos. O vacilão não pegou a visão, porque ele não leu a lei. Só ouviu falar. A expressão racismo compreende não somente o preconceito em razão de cor, mas de uma série de outros fatores: raça, cor, etnia, religião, origem, procedência nacional, orientação sexual. O que a Lei 7716/89 está dizendo? Você não tem que ter preconceito de nada, cara, porque você é respeitado em tudo. Isso aí. Então, entenda, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, ele é inerente a todo ser vivente que está nesse país de dimensões continentais chamado Brasil, com quase 220 milhões de habitantes, todo mundo ali, por força de lei constitucional, tem dignidade. A dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República, ela não comporta gradações. Uma pessoa não é mais digna do que a outra, né, pelo seu status social, pela cor da sua pele, por nada. Eu estava essa semana palestrando sobre direitos da pessoa idosa no Centro de Convivência da Pessoa Idosa. E quando a gente conversa lá com sexagenários, septuagenários, octogenários, tinha gente lá inclusive com mais de 90 anos, tem muitos idosos e idosas que são tão discriminados pela sociedade e até pela própria família, que eles se sentem sem dignidade, ou como se eles fossem inferiores. Um peso, né? Um peso, mas como se eles fossem inferiores na sociedade às pessoas não idosas. Eu repito, a dignidade não comporta gradações, a dignidade da pessoa humana, ela é inerente à criança, ao adolescente, ao adulto, sim, à pessoa idosa, ao preto, ao branco, a pessoa que é magra, a pessoa que é gorda, a pessoa que é alta, que é baixa, todo mundo.
Mas na cabeça do preconceituoso, há gradações. E muitas das vezes as pessoas usam, que é muito comum, até um suposto status social ou a conta bancária. O cara, ele pensa o seguinte, não, sou rico, então eu supostamente tenho uma ascensão sobre outras pessoas. Isso é uma grande balela, inclusive isso é criminoso. Sim. É aquele momento que o cara tromba comigo depois da 0 hora no plantão, ele vira papá da onça, né, meu velho? Ai. E detalhe, hein? Aí. Racismo é crime inafiançável e imprescritível. Que a pessoa pense 1 milhão de vezes antes de entrar numa parada errada dessa aí, porque o ferro vai sem dó e não tem conserto, não. É verdade. E só retornando ao nosso início aqui, eu falei que queria enaltecer a sua pessoa por conta dessa situação de antirracismo, né? Deus é tão maravilhoso conosco que colocou na sua vida para poder tentar aí aproximar um pouco mais de questão de carinho, de atenção, de amor. Felizmente, pessoas negras. Sim. Então, eu vou falar de mim. Por diversas vezes recebido pela saudosa Dona Lola na sua casa lá. Como um filho. Como um amigo, como um filho, como irmão para você. Meu irmão, com certeza. E assim que ela se partiu, deixou a Dona Carminha, né? Pois também, é. Que a gente não pode sair daqui sem falar dela. É um outro capítulo da vida aí, né? Já que a gente partilhou, a gente falou aqui do delegado, que foi professor, que já foi desportista, que já teve o sonho de ser músico, é frustrado e tal. Mas, compositor. Mas eu já fui também. Tenho formação católica, então eu já fui ministro da Eucaristia na Matriz São Paulo. E assim, durante o ministério, né, alguns anjos me foram apresentados. E uma pessoa que entrou na minha vida e mudou a minha vida, sabe? Foi a Carminha, que eu conheci no ministério. Eu perdi a minha mãe em abril de 2019. E assim, Deus é tão maravilhoso, tão benevolente, né, e tão misericordioso sempre. Com a partida da minha mãe, Ele deixou uma mãe preta para mim, que cuida de mim como ninguém. Então, assim, o sentimento que eu tenho pela Carminha é um sentimento filial. Um abraço enorme aí para a Dona Carminha, filial. Que é uma pessoa que realmente ela tem o dom de cuidar. Demais. Da mesma maneira que a minha também falecida mãe, Dona Rita, né, tinha o dom de cuidar. E por isso que eram muito amigas, as duas. Então... E Carminha, assim, para além desse carinho espetacular, né, e é um amor que tem uma reciprocidade incrível, né, eu a amo, e o contrário é verdade, eu recebo esse carinho, né, todos os dias. O que eu lamento, mas isso faz parte, né, desse dia a dia conturbado que a gente tem, de uma série de compromissos. Eu exerço mais de uma função. Sim. E mais de uma função que é pública. Então, o que eu lamento muito, assim, é a impossibilidade, né, em razão dos compromissos do dia a dia, de nós nos encontrarmos com a frequência que a gente queria encontrar. Mas, assim, é tão verdadeiro, é tão intenso, que a gente pode ficar muito tempo sem se encontrar pessoalmente, como de fato estamos sem nos encontrar por essas contingências de trabalho, mas a chama da consideração, do amor, da amizade está sempre presente. E outra coisa, só tem uma coisa que Carminha não colabora comigo. Só tem uma coisa, pequenina. Ó, velho, ó. É porque Carminha tem mãos de fada para cozinhar. Ela é uma cozinheira de primeiríssima linha. E eu andei com peso meio alterado para cima, uns anos atrás, e às vezes quando eu tento emplacar uma dieta, e quando a dieta está desenvolvendo bem, a última que eu fiz eu perdi 12 quilos.
O telefone toca? Basta encontrar com o Carminho, que sempre tem, assim, um prato espetacular, que é impossível comer pouco, sabe? Os melhores pratos, e é de uma versatilidade incrível. Os melhores pratos salgados, e não interessa, os melhores pratos doces também. Então, assim, é a melhor feijoada que eu já comi na minha vida, e o meu prato predileto é feijoada. Eu só gosto de negócio que engorda, Matheus. Vai vendo aí. Por isso que eu tive que voltar para atividade física. Eu estou mantendo o peso com muita dificuldade, com muito sofrimento, eu diria. Porque também não. Já pagou o de hoje? Paguei. Pagou? Paguei. Fiz academia hoje. Tá Hoje está pago. Mas assim, é só coisa incrível. E tem algumas iguarias, umas coisas mais diferentes. Assim. Quanto tempo de academia hoje? Hoje foi pouco. Foi pouco? Foi pouco. Mas 50 minutos. 50 minutos? Então já pode comer pelo menos 2 pratinhos de feijoada da dona. Não. Inclusive, quando o Carminho, eu tenho certeza que no dia seguinte ela vai mandar uma feijoada para mim. Eita. É só negócio massa, cara. Que é impossível comer um prato só. Mas não há nenhum. Eu não tenho discordância com relação a isso. Mas que às vezes atrapalha a minha dieta, atrapalha. Tem a visão, dona Carminha. Não atrapalha a dieta do homem, não. Ó, quando você for mandar o prato pra ele, lembra de mim. Mateuzinho, e é comida pra uma tropa. Não tem esse negócio de um pratinho feito, não. Eu sei muito bem como é que é lá. É no pote, maluco. Sei muito bem como é que é lá. E assim, é feijoada. Você tá achando que vem só a feijoada? Um pote gigante de feijoada. Um só com a farofa. Um só de arroz. Olha lá, laranjinha já vem cortada. Couve. Vinagrete e uma série de outras coisas. É pra deixar o peão com a bochecha rosada mesmo, cara. E o seu sósia, né? Aquele pequenininho, que já tá grandão, o Pedrão, também é desse paladar aí também? Gosta da feijoada? Ele tá em fase de crescimento, né? Tá. Então, assim, quando era mais moleque, tá com 14 agora, era meio, como a gente diz no popular, né? Era meio ruim de boca, né? Hoje virou uma frieira. Eu conheço uma pessoa assim. Se Dona Maria é assim. Se gostar da comida, ruim de meu boca. Irmão, por exemplo, vamos voltar na Carminha então. O último doce que Carminha mandou lá para mandou uma bandeja gigante, mas gigante, de palha italiana. Eita. Os moleques gostam mais de doce do que salgado, né? Eu curto mais salgado. Essa bandeja, ela desapareceu, ela evaporou de um dia para o outro. Eu tô achando que nós estamos com o mesmo problema. Porque lá em e casa Pedro estava lá em casa. Lá em casa é assim também. Tem uma Maria também. Formiga. Desse jeito. Não vou tirar, não vou me excluir do negócio, não. Eu comi também, mas eu comi uns 2, 3 pedaços. E você comeu escondido de você mesmo, para poder malhar no outro dia? Ao contrário. A cabeça é tranquila. Na verdade, eu tive que esconder para que eu pudesse comer mais um pedaço no dia seguinte, porque lá o negócio é bruto, o padrão lá é bruto. Você falou aí das suas diversas funções, né? E eu queria saber como que você consegue conciliar, cara. Porque às vezes, pra gente que tem um pouco menos de funções, já é difícil. Agora imagina aí, palestrando, trabalhando no plantão, né? Isso. Trabalhando nas demandas da população aí como vereador. E essa atividade não tem horário, ela acontece a qualquer momento. Sim, e nos diversos outros segmentos que a vida também te conduz. E ainda tem que ser pai, ainda tem que ser irmão, ainda tem que ser amigo. Tem tudo isso aí. Uma coisa, Matheus, que eu não vou dizer que eu aprendi, eu ainda estou aprendendo. Né? Eu acho que a grande dificuldade hoje, acho que é algo que aflige boa parte da nossa população que vive esse cotidiano, esse dia a dia que é muito corrido, né? E muito atribulado. A gente tem que aprender a dimensionar o nosso tempo. Não adianta. O dia só tem 24 horas. Muitas das vezes, quando eu era questionado sobre essa pluralidade de atividades, eu brincava dizendo o seguinte: meu dia tinha que ter pelo menos umas 30 horas para eu poder fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Essa pegada aí também. Mas assim, não tem jeito, ele não vai esticar. Nunca.
Então, eu naturalmente já durmo pouco. Eu não estou dizendo para ninguém reduzir o tempo de sono. Se você conseguir, né, dormir com qualidade, né? Eu, particularmente, até pela minha rotina de plantonista, né, e não estou dizendo que isso é bom, mas organicamente, biologicamente, eu não consigo dormir 8 horas diárias, assim, que é o recomendado. Eu durmo bem menos que isso. E o que seria esse bem menos? Eu durmo muito menos que isso. Tem dia que eu durmo tipo metade. Sério? Mas tem dia, porque depende do dia, da rotina. O plantão, eu não tenho tirado, né, nos últimos tempos plantão noturno, mas o plantão noturno ele altera totalmente seu relógio biológico. De quanto tempo que é esse plantão? Em média? Os plantões são sempre de 12 horas. 12 horas. Né? 12 ou eles são das 7 às 19 ou das 19 às 7. 12 horas de plantão. Se você pega um de 19 às 7, você chega em casa às 7 horas, na hora que você está chegando em casa para tentar dormir, é o horário que todo mundo, entre aspas, normal, está acordando para poder ir trabalhar. Sim, sim. E muda o seu relógio biológico. Você vai sentir vontade de almoçar na hora da janta. Isso. Até você regular o seu relógio biológico, demora uns 2, 3 dias. Aí quando ele está regulado, o que acontece? Tem outro plantão, porque a escala não para, né? Então você vai alterando. Então assim, já tem muitos anos que eu estou nessa atividade, então naturalmente eu durmo menos. 5, 6 horas, às vezes menos, 4. Então, isso acabou dilatando também a quantidade de tempo útil do meu dia. E eu sim, eu reconheço que eu tenho uma certa ansiedade, uma ânsia para resolver os problemas que eu preciso resolver, problemas que são meus, problemas que me são apresentados pela comunidade. Então, quando eu tenho um tempo de folga, eu não consigo ficar parado. Então, até quando eu estou folgado, eu acabo procurando sarna para eu mesmo me coçar. Então, eu vou fazer um atendimento na zona rural. Tem áreas rurais aqui que eu frequento muito, exemplo da região, né, do São João, do Patrimônio dos Carneiros, que é uma região que eu gosto muito. Você falou do São João, vamos mandar um abraço para o senhor João Dedé. Não, João Dedé. João Dedé. Olha só como a gente estava falando da benevolência divina, né? Como é que Deus é misericordioso, atrás né? de um grande homem tem a dona Celeste. Celeste. Olha que matemática massa. Eu perdi a minha mãe, ganhei a Carminha e ganhei a Celeste do João, né? Sim. Perdi há muitos anos meu pai, ganhei o João Dedé. O João Dedé é um pai. Maravilha. E quando eu vou no São João, eu costumo dizer que a venda do João Dedé é meu escritório, fim de semana, quando eu vou lá. Tenho tudo lá. E esse tudo é o quê? A presença, a companhia deles, sabe? Se precisar de uma rede, tem. E eu cheiro sabendo de esterco, de estrume de vaca, para aquele ambiente bucólico rural. Para você chegar lá, nem a falta do veículo não te impede, é verdade? Já fui a pé 2 vezes. 14 quilômetros a pé, no sol. E aí a gente tenta ligar pro homem e fala assim, cadê você? Eu desligo o telefone lá, o barato lá é ficar isolado. Cadê você? Eu estou chegando em Muriaé. Você estava onde? Ah, rapaz, eu fui andar. Mas olha só, a pé. Eu só vou a pé. Aí eu chego lá, eu pego uma carona para voltar. Romper 14 na volta, eu não consigo romper, não. Não tem esse expediente, não. Eu preciso me adaptar mais à academia. E agora que eu tô com o pé lesionado, eu acho que nem a ida eu vou conseguir fazer. Ainda não? Não. Eita. Ficando velho, né, meu irmão? Velho ou experiente? Os dois. Os dois. Mas, ó, falou São João, mexe com a sensibilidade. Tem tudo que eu preciso. Abraço então aí, manda um abraço para eles aí. Pais, amigos, uma cachoeira gostosa, mata. Eu gosto muito mais de mata do que de mar. Eu gosto de mato, de montanha. Tem o nosso amiguinho lá, o cachorrinho Giló, que é um dos meus melhores amigos na roça. Mas esse não é o caramelo, não, né? Ele não chega a ser caramelo, é bem... Ele é mais diferente, ele tem uma cor diferenciada. Ele é rajado, meio pampa. Pampa de tordilho. Ele é uma cor diferenciada. É um pampa de tordilho. Bonitinho demais. Meu parceiro, de vez em quando tem umas fotos minhas no Instagram com ele. Já vi.
Ele pertence a João, mas um dia, quando eu tiver roça, eu vou adotar a Giló, vou levar ele para mim. Vai arrumar uma guerra, hein? Vai arrumar uma guerra com o seu João. Vai arrumar problema. E você estava falando aí de como conciliar, né, essa situação. Eu acredito que para poder dar conta disso tudo aí, com certeza tem alguém que te ajuda, né? Com certeza. Olha, eu tenho, assim, muitos amigos, né? Tenho essas pessoas que são referenciais na minha vida, Carminho, João, Celeste e tal. Mas no dia a dia da lida, né, de trabalho, né, eu tenho, assim, não é um braço direito, né, uns 2 braços, né, que é o nosso grande irmão Cordeiro, Cláudio Cordeiro, Cláudio Antônio Cordeiro. O famoso. É o Cordeiro de Deus, aquele que publica os pecados do mundo. É o Cordeiro. Ô, bênção. Cordeiro que, além de ser um grande amigo, não gosta de aparecer. Pois é, não, mas eu tenho certeza que ele vai estar sentado aqui dentro em breve. Será que ele vem hoje? Pois é, é uma sugestão que eu te dou. O Pega a Visão tem que trazer Cordeiro aqui, que está nos bastidores aqui fazendo essa cobertura. Olha lá. Mas Chega mais, Cordeiro. Chega mais. Esse repórter, né, do Meyer, que foi adotado por Muriaé e virou meu braço direito, né, que além de ser um grande amigo, me assessora, né, na Câmara. As nossas atividades legislativas todas hoje, né, passam aí pelo crivo do Cordeiro também, com certeza. É um conselheiro, é um parceiro, um confidente, para além do trabalho profissional. Sim, sim. É pro Cordeiro que eu levo também as minhas lamentações. Eu me frustro também. É o Cordeiro que liga pra gente falando assim, ó, vai atrás dele que hoje não tá legal. Mas acontece, pô, como todo mundo, né? A gente tem alegria, tem tristeza, tem frustração. E as funções que a gente ocupa, né, que são funções públicas, são desgastantes, claro, né? São desgastantes. Muitas vezes, né? Graças a Deus, na maioria das vezes, são muitas satisfações, mas a gente tem muito mais tristezas também. Se eu disser para você que no meu cotidiano como delegado de polícia que eu não me frustro, se eu pudesse mudar o mundo, eu pudesse mudar a estrutura da segurança pública com estalar de dedos, era o que eu queria. Então, muitas das vezes, nos meus plantões, né, eu sofro ali, né, com vítimas ou com mães, por exemplo, que perderam seus filhos, as mazelas da vida, né, que afligem muitas pessoas, é um sofrimento que me contamina também. Eu sou um ser humano, pô. Com certeza. Aqui tem um coração. E também tem os desgastes do dia a dia, né? A gente não consegue agradar a todo mundo. Este universo, né, que eu transito nele há pouco mais de 3 anos, que é o universo político, ele é peculiar porque, bom, tem a parte que é fantástica, porque quem tem boa vontade, um ideal, e consegue colocar isso em prática, você pode ter certeza, você se torna num fidelíssimo instrumento de transformação social. Mas é interessante, porque tem uma parte ruim desse segmento político, isso é meio que o retrato do Brasil hoje, né? Que é a polarização. Então, de repente, tem gente que não vai gostar do meu trabalho nunca, porque assim, não identifica com a minha linha de pensamento, ou porque a pessoa faz parte de uma agremiação política oposicionária. Então, tem gente que vai olhar para você, Matheus, e vai te repelir sem você ter feito nada. Por de repente você professar a fé de maneira diferente do que a pessoa professa. O Brasil, a sociedade tem vivido muito isso hoje, né? As pessoas têm se olhado com certo desamor, se não com ódio, por coisas tão pequenas. Quer um exemplo? Vou lhe dar um exemplo. Vamos lá. Um exemplo do cotidiano, porque é uma coisa besta, mas para você ver como é que o ser humano tem se alimentado com ódio por tão pouco. Certa feita, eu fui a Belo Horizonte.
E eu estava no evento. E para quem não sabe, né, eu torço para o Cruzeiro. Cada um tem a sua cruz, né? Eu tenho várias, uma delas é essa. Escolheu sofrer? Pois é. Então eu torço para o Cruzeiro. E em Belo Horizonte, todo mundo sabe que, em termos futebolísticos, é bem polarizado. Tudo bem, a gente tem uma América lá também, mas sim, é bem polarizado entre Cruzeiro e Atlético. E estava com um amigo, conversando, e chegou um amigo desse meu amigo no evento. E esse meu parceiro foi me apresentar, né? Esse amigo dele de Belo Horizonte, falou: esse aqui é Rangel, aquele amigo meu que eu te falei lá de Muriaé, pô, ele está aqui conosco e tal. E eu estendi a mão para cumprimentá-lo e ele não me cumprimentou, sem antes fazer a pergunta: aqui, você torce para quem? Para o Cruzeiro ou para o Atlético? Que isso? Ele condicionou o cumprimento. Aí eu pensei assim, e se eu responder algo que... E se eu não torcer para o time dele? Porque eu logo vi que ele torcia para um dos dois. Sim. Calhou, foi uma coincidência. Não, eu torço para o Cruzeiro. Ah, não, então tá bom. O cara me cumprimentou porque ele também era cruzeirense. Eu pensei assim, e se eu tivesse dito o contrário? Eu estou dando um exemplo para te mostrar como está a polarização. Às vezes a pessoa nunca te viu, aí você vai assistir um jogo no estádio, a pessoa já te odeia porque você torce para o time adversário. É o extremismo, né? Total. Então, igual a gente estava falando aí da discriminação em geral, às vezes você não fez nada, a pessoa nunca te viu, mas ela já te trata de maneira hostil porque você é preto. Desse jeito. Ou então, eu sou mal recepcionado ou mal compreendido, tendo, às vezes, idealizado o melhor projeto ou tentado fazer a melhor ação política. Tem gente que nunca vai me apoiar. Por quê? Porque o cara falou, não, ele é do segmento X, eu sou do Y, então... É como se a pessoa não pudesse ver virtude no outro. Eu tenho, não estou puxando a brasa pensadinha, não. Mas assim, sei lá, eu estou vendo aqui um jogo da seleção brasileira contra a seleção argentina. Eu tenho paz espiritual para poder ver a virtude no time argentino. Se o time argentino estiver jogando melhor, e você pedir uma resenha crítica depois, eu vou sentar o bambu no Brasil e vou falar se foi melhor. Então, assim, quantas vezes... Só vendo o futebol... Eu já vi gestores públicos cujo pensamento político, sim, eu não concordava, mas, poxa, que levou a efeito empreendimentos e iniciativas que marcaram a história, sim, seja em Muriaé, seja no governo do estado de Minas, ou mesmo em presidência. Então, assim, onde eu quero chegar? Eu tenho essa consciência hoje de que eu sempre estarei desagradando alguém. Vou lhe dar outro exemplo. Você convive muito comigo, inclusive dentro desse universo policial. Sim. Faço um flagrante, né? Sei lá, um indivíduo que praticou uma tentativa de homicídio ou que matou alguém. Eu autuo esse cara e coloco o cara na cadeia. Para aquela mãe que está chorando, eu sou um santo, eu sou quase um Deus. Vira um herói, né? E para o cara que eu coloquei na cadeia, eu sou o quê? O pior cara do mundo. A família do... Se tem uma coisa que desgosta tanto do delegado, ou mais, do que o preso, é o parente do preso. Todo mundo acha que é pessoal. O cara foi preso com 1 quilo de pasta base de cocaína. Botei o cara na cadeia. Para ele, eu sou o capeta. A mãe dele aparece na porta da delegacia com o dedo em rifle assim: você prendeu meu filho? Eu falei: prendi seu filho porque ele é um canalha. Ele é um canalha, ele é um vagabundo. E se a senhora não abaixar o tom de voz e conversar borracha comigo, vai tomar aqui um desacato também, tá? Lava a boca com água sanitária para conversar comigo. Porque na minha delegacia quem manda sou eu. Dentro do meu horário de plantão, quem decide o se, o como e o quando da condução de uma ocorrência policial sou eu. E eu não tenho tamanho de gente não, meu irmão. A disposição tem demais. Então é uma coisa que eu não levo para casa é desaforo. Então assim, eu estou dando exemplo que para um segmento
eu vou ser idolatrado para outro segmento. Então, esse papo de querer agradar todo mundo, meu negócio é fazer a minha... vai conseguir. Meu negócio é fazer a minha parte. Eu vivo numa sociedade que é democrática e plural. Quem quiser aderir ao meu trabalho... E isso eu acho interessante, porque você vê que está caminhando na seara certa, onde você passa a ter acesso a alguns termômetros. Eu fiz uma ação policial, não tem um mês, talvez umas 3 semanas, na Avenida JK, que envolvia muita coisa, envolvia comércio de drogas, envolvia situação de morador de rua. Eu tive que fazer uma intervenção. Não fiz a intervenção sozinho, foi uma intervenção policial, que contou com auxílio da Secretaria Municipal de Assistência Social, até do Densur, que eu precisava de uma máquina, de uma retro, para poder desmantelar uma área que havia sido apoderada, uma área pública, uma calçada, que havia sido tomada por moradores. E eu fiz uma postagem para dar um feedback para a população, em especial daquela região da JK e do Porto, que não estava aguentando mais aquele universo. Estava se instalando ali uma espécie de mini Cracolândia ali. E enfim, aí algumas horas depois eu vi lá, tinham 252 comentários na minha postagem. E eu obviamente eu não tinha condições de responder cada um de per si, mas de 252 comentários, tinha um comentário, um negativo, evidentemente negativo, um de 252. E um outro comentário, assim, não é que ele era negativo, mas ele era questionador. Disse, não, tá beleza, delegado. Eu vi que você resolveu o problema aí do pessoal usando crack e tal, não sei o quê. Mas eu não vi na sua mensagem assim, uma preocupação com o morador de rua e tal. Isso aí o senhor não falou. Aí foi o único que eu respondi, inclusive. Eu falei assim, olha, jovem senhora, uma senhorita, olha assim, eu te convido a acompanhar aqui o meu trabalho. Pode ter certeza. A minha primeira preocupação foi com o social. Tanto que eu acionei a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, essas pessoas que estavam aqui foram acolhidas. A gente tem aqui vários órgãos, exemplo do Centro Pop, você tem aqui a Casa Acolhedora. Eu não posso tomar essa providência sozinho porque não é da minha área, do meu segmento. Mas a gente teve um diálogo altíssimo nível, e a pessoa foi questionadora, e eu parabenizo essa pessoa, porque assim, de fato, do meu vídeo não ficou claro para ela, parecia que houve uma expulsão de moradores de rua de uma calçada. Mas o comentário negativo, você vê assim, que é aquele comentário que a pessoa ela quer desmerecer seu trabalho. Mas eu pensei assim, em 252 comentários, um comentário negativo. Eu não posso estar no caminho errado, o caminho estava certo. E o que, já que eu estou falando aqui, e o que dizia o comentário? Ele era curtinho, né? Negativo, estava assim, pura hipocrisia, bonita é fazer na JK, para a população do centro, né? Como se fosse a população mais abastada, né? Eu quero ver, vim fazer aqui na Barra. Aqui eu quero ver. Isso aí é hipocrisia. Então, assim, o comentário, ele era negativo porque a pessoa me chamava, por vias transversas, né, de hipócrita. Primeiro, eu fui na JK porque eu fui acionado para ir na JK. Sim. E é interessante porque no dia seguinte, eu fiz a mesma incursão no final da rua Oswaldo Cruz, margem do Rio Moriaé. Para quem não sabe, é na Barra. Eu fui na Barra. E depois, né, meu amigo Cordeiro, nós fizemos ali, próximo à entrada de baixo do Parque de Exposições, aquele primeiro acesso que tem ali para o Sindicato Rural.
Ali estava tendo... Ali foi até mais complexo, que tinha problema de... Tinha uma casa montada em área pública, pessoas consumindo droga, céu aberto, cães em situação de maus tratos. Eu tive que chamar CCZ para fazer resgate de cachorro. Eu tive que chamar Centro de Zoonose, né? Centro de Controle de Zoonose através do médico veterinário, Dr. Igor Orlando, né? E da minha querida amiga Edna Moretti, que fizeram o resgate. O cão vai muito bem, obrigado. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, mais uma vez, Secretaria Municipal de Direitos Humanos. E foi um trabalho bonito. Aí ninguém questionou. Fica parecendo, gente, primeiro o seguinte, eu não sou o único delegado de Moriaé. É verdade. Segundo, eu não estou de plantão todos os dias. Eu sou humano, o pulso ainda pulsa, eu preciso viver nos dias que eu estou de folga. Então não é assim. Tem gente que fala assim, eu te mandei um direct, você não me respondeu. O que acontece, Mateuzinho, meu amigo, é que a gente está completando agora 13 mil seguidores no Instagram. Sim. Eu não tenho condições de ficar pendurado naquilo ali. Então, assim, para mim é muito fácil ler os comentários das postagens que eu faço. Mas se eu ficar indo no direct do Instagram, ou vendo os inbox que é mandado para mim no Facebook, né, no WhatsApp, eu tenho dificuldade. Quantas vezes você teve dificuldade para poder... Porque num dia que eu estou de plantão, eu atendo até no outro número, que é o fone corporativo da polícia. Mas assim, eu tento atender todo mundo dentro das minhas limitações. Então, me chamou, eu vou mesmo. E assim, é zona urbana, zona rural e tal. Eu sei disso. Então assim, mas você viu, eu sempre vou encontrar um opositor. Sim, e eu estou preparado para isso, faz parte. Olha o que é bacana, ó. Pega a visão, ó. Às vezes você nem sabe, mas é importante a gente falar. Como você disse, às vezes a gente se encontra até mesmo no horário de trabalho, você na sua função, eu na minha, que exerço além daqui, que hoje aqui isso é só um sonho, uma brincadeira que está começando a virar realidade. Não é um sonho, isso aqui é uma realidade. Sim, porque a gente colocou na mão do Papai do Céu e ele sempre faz tudo que é da vontade dele e não da nossa, né? Então, a gente foi presenteado com isso aqui. E como eu te disse, às vezes você nem sabe, mas dentro da instituição onde eu trabalho, você por algum tempo, né, foi o delegado titular da delegacia dos menores. E ali tem menores que, como você muito bem se expressou aí, tem pavor do delegado Rangel. Todo mundo que está preso ali, praticamente fui eu que coloquei. Sim, né? sim. Então, tem pavor. Não suporta olhar. Agora, as vítimas desses infratores, que graças à ação do delegado Rangel, viram os infratores pagando por seus atos infracionais. Sim. Essas pessoas valorizam. Então tá tudo certo. Muito. Aí para mim é a balança. Na balança entre a opinião do vagabundo e a opinião do cidadão de bem, pesando o prato do lado do cidadão de bem, tá tudo certo. E para concluir aqui, mesmo eles a princípio odiando a figura do delegado que prendeu, mas me respeitam. Sim, respeitam, e a partir do momento que você toma função diferente, na função de palestrante, né? O negócio muda de visão, né? E vai lá para poder dar uma orientação, dar uma palestra de um tema que os adolescentes eles acham que é interessante para eles, e falam assim, cara, esse cara aí também conversa disso. Abre a mente do cara, assim que você sai, a palavra é diferente. Rapaz, o cara não é daquilo tudo não, o cara é maneiro. É porque é outro universo, e aquele momento, por exemplo, né, igual o Matheus está comentando, porque eu já tive lá no Pense mais de uma vez para palestra. E é uma forma de acolhê-los, que ali eles já estão sob a responsabilidade do Estado, eles já estão sentenciados, há uma ordem judicial do juízo da infância e da juventude que determinou ali esse regime de semi-liberdade deles. Então eu já não estou indo ali mais como delegado. Né? Às vezes as pessoas até nem sabem, mas o regime de semi-liberdade, ele
além de ser punitivo, né, ele passa a ser até mais educativo. Educativo. Tanto que Porque- vocês, profissionais que trabalham lá, vocês não são chamados de agentes penitenciários. Não. São agentes socioeducadores. Isso, sócio-educadores. Agentes socioeducadores. Então, quando eu volto lá no estabelecimento, eu já não vou mais como delegado. Né? Eu vou como alguém que está levando uma acolhida. Eu fui lá as outras vezes que eu tive lá como palestrante. Né? E eu tive uma outra vez lá também para poder homenagear os profissionais da instituição que são merecedores de toda a minha consideração e respeito. Então eu vou lá só para levar coisa boa. Somos todos gratos aí a essa premiação, esse nobre prêmio aí que foi muito valorizado por nós lá, todos. E inclusive lá dentro você tem diversos admiradores, né? Desde o nosso diretor até os sócio-educadores, e vê assim uma referência na sua pessoa. Lá, Um deles é o nosso diretor de segurança hoje, né? O Carlos, para quem não conhece aí, o Carlão do Box, né? grande amigo. E tem também uma Irmão. admiradora sua lá, que poderia até hoje estar aqui presente para te fazer diversas perguntas, que é também, além de sócio-educadora, professora, a Dona Maria, né? Ah, Maria sim. Sensacional. acompanha direto a sua trajetória ali na rede social. Nós ali. tivemos a oportunidade de trabalhar com palestras também Sim. na Unopar, Sim. né, para o grupo lá de acadêmicas do Serviço Social. Foi fantástico. Esses encontros lá no Pense, eles são interessantes porque, assim, eu já encontrei, não foi uma nem duas vezes, mas inúmeras vezes, assim, internos, vamos colocar isso, recuperandos, que à época eram menores e estavam nesse regime de semi-liberdade. Eu já os reencontrei depois, já maiores, no mercado de trabalho, Sim, reintegrados, somos vários. reinseridos e agradecendo a intervenção da Polícia Civil, da Polícia Militar, Sim. dos agentes socioeducadores. Porque não adianta, pô, eu sou pai, você também é. Sim. Chamar a atenção, A advertência, ela faz parte do processo de educação. Você tem que advertir. Com certeza. Né? Tem Tem que mostrar para nossas crianças, nossos adolescentes, que tudo tem responsabilização. É uma responsabilidade apenas no fato de estar vivo. Você já é responsável já a partir de certo período da sua vida. Quem ama, cuida. Com certeza. E quem cuida, adverte. Cobra. E quem adverte, cobra, transforma. Com certeza. Esse é o caminho. É isso aí. Né? O pessoal acha que o delegado é só punitivo. Né? Negativo. A resenha é muito mais forte do que a punição. Lá também, voltando a falar da unidade, lá também tem os caras que preferem ficar do lado do Rangel, aquele cara lá do São João do Glória, o cara que vai só para poder tomar um gelo, comer um peixe, né? Melhor lugar do mundo, né? Lá nós temos também companheiros que já admiram aí também por conta da amizade, igual o Léo, né? Sim, Galera da resenha aí. Já fiz muita resenha lá no São João lá com o Léo. Um grande abraço pro Léo. Esse universo ele é fantástico. Isso é prova de que é um outro tabu, né, que a gente tem quebrado da sociedade. A sociedade, às vezes, quando lida com o infrator, o menor, ou mesmo o criminoso, já maior, né, maior de 18, muita gente fala assim, fulano de tal é irrecuperável. Eu sinceramente não acredito nisso, né? Sabe, a gente tem mecanismos para reintegração. O que eles precisam é de oportunidade. E isso é algo que passa muito por uma mudança de cultura nossa, sabe? E eu vejo assim como as direções dos estabelecimentos prisionais sofrem para tentar promover essa ressocialização, porque às vezes a própria comunidade não quer. É verdade. Vou lhe dar um exemplo aqui, e eu testemunho isso, porque isso já aconteceu inclusive em bairro em que eu morei.
A autarquia municipal, né, responsável pela limpeza urbana, ela sempre trabalha com déficit de funcionários. A gente está falando de uma cidade, hoje, né, Murié, com mais de 100 mil habitantes, pelo último censo, mais de 109 mil, cerca de 70 bairros e um contingente muito pequeno de servidores. Então, isso não é dessa administração, isso já remonta gestões anteriores, parceria do Densur, o setor de limpeza urbana, com a penitenciária Dr. Manuel Martins Lisboa Júnior, a penitenciária regional, especificamente com presos do semiaberto, aqueles que têm direito ao trabalho externo. Sim. E hoje é coisa comum você vê um ônibus da prefeitura, do Densur, por conta dessa parceria, com o número determinado de presos do semiaberto, com direito ao trabalho externo, de dia. Bem lembrado aí, direito, né? É direito deles, é uma concessão legal. Eles atingiram esse direito por vários motivos, dentre eles, um bom comportamento e o cumprimento de uma parte significativa da pena. E eles, inclusive, não usam nenhuma roupa caracterizadora, assim, da característica da penitenciária. Uma roupa neutra, porque, né, toda comunidade que recepciona bem isso. Quantas vezes eu já vi morador de bairro falar assim, não, deixa o meu bairro sujo. Eu quero que meu bairro fique sujo, porque eu não quero que nenhum preso trabalhe. Quando você conversa em off com a pessoa, na mesa de bar, qual que é o discurso? Preso tem que trabalhar, preso tem que quebrar pedra, preso tem que pagar, ele tem que restituir ao Estado, através de trabalho, o custo que o Estado tem com ele. Aí o cara sempre apresenta um número, né, muitas das vezes fantasioso, ouviu falar, porque o Estado tem um custo de não sei quantos mil-reais por preso, e é um custo que é caro mesmo. Então ele tem que trabalhar. Aí passa o tempo, todo mundo, se você perguntar 100 pessoas, se fizer uma enquete aqui na porta do estúdio, né? O que você acha? O preso tem que ser só cuidado pelo Estado, que gasta com ele lá, pô, são 6 refeições diárias, o Estado tem que dar vestuário, tem que dar alimentos, tem que dar assistência médica hospitalar, e tem mesmo. É deixar só isso? Ou tem que botar o cara para trabalhar? Ele tem que ser obrigado a trabalhar. Todo mundo vai falar que ele tem que ser obrigado a trabalhar. Aí quando surge a possibilidade do cara quebrar pedra, trabalhar, pintar beirada de meio-fio na rodovia, nesse calor de 42 graus, todo mundo bate palma, se for longe da casa dele. Sim. Tá? Eu mais do que ninguém sei, pô. O seu bairro pode estar imundo, o mato está comendo o bairro. Aí você vai ver lá, porque existe um cronograma de limpeza. O Densur, ele tem um cronograma. Semana tal, vou estar no bairro XYZ. Aí ele vai migrando. Então, pô, ele tem que rodar 70 bairros. Às vezes até ele voltar no seu bairro demora. Mas ele tem um trunfo na manga, ele tem uma parceria com o estabelecimento prisional. Tem muito bairro aí, normalmente bairro de gente do nariz mais empinado. Se tiver um preso capinando, a pessoa fica virada no giraia, porque ela quer que o cara trabalhe mais longe. Então, assim, eu sei como é difícil falar em reintegração, ressocialização, porque boa parte da sociedade quer, mas quer longe da casa dele. Quer que o cara quebra pedra, mas desde que a pedreira seja 10 quilômetros da casa dele, né? Sim, eu tive a oportunidade de acompanhar. Você já trabalhou acompanhando isso? Lá, então a gente às vezes era abordado por diversas pessoas em bairros assim, para poder perguntar quanto tempo ia ficar na porta da casa dela. Se aí ele não tinha perigo dele ficar ali. Sim, mas... Sendo que aquele momento ali estava sendo um momento de aproveitamento para a pessoa, porque estava fazendo a limpeza da porta da casa dela. É direito também, porque pagamos os impostos. Paga os impostos, tem o direito à limpeza. O questionamento era só por que tinha que ser o preso. Mas não entendeu que o cara também tem direito à ressocialização. E que esse preso, ele está ligado à autarquia através de uma parceria pública. Sim. Entendeu? Ele não está ali somente porque... 2 bairros que eu morei,
população fez abaixo-assinado. Sim. E falou assim, ó, imagina só, um bairro está dizendo para uma autarquia, nós não queremos limpeza pública mais. Para não correr o risco desse ônibus passar aqui. Detalhe, são presos de um regime que possibilita o trabalho externo, inclusive sem escolta, e eles estão na iminência, são aqueles pré-selecionados que estão na iminência de progredir para o aberto, para ficar no meio livre 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pega uma população carcerária hoje da penitenciária, que deve gravitar em torno de 1.000 presos, quando lá está mais... o estabelecimento está bem cheio, até passa disso. Então, assim, vamos trabalhar aqui com números, né, redondos. 1.000. Será que esses 15 ou 20, a média é isso, 15. Será que esses 15 que estão na limpeza urbana, eles foram separados aleatoriamente, ou foram 15 dentre 1.000 que demonstraram por vários elementos tempo de pena cumprido, proximidade da liberdade plena, autorização judicial? Eles passam por um critério, né? Todo o acompanhamento pelo Poder Judiciário, pelo Ministério. Para quem não conhece, isso está na própria Lei de Execução Penal, estabelecimentos prisionais, principalmente de portos como o da Penitenciária de Moriaé, tem lá a CTC, Comissão Técnica de Classificação. Esse povo está trabalhando na rua, não é na galega, não, pô. Tem chancela de juiz, tem chancela de promotor, de diretor do estabelecimento. No universo de 1.000, de mais de 1.000, estão separando 15, 12, 15. E detalhe, eles estão na iminência de ir para a liberdade plena. Qualquer falha que eles cometerem gera o quê? Regressão de regime. O cara volta para a tranca, no fechado. Ele vai querer fazer fuleiragem do lado de fora? Jamais. Ele vai querer fazer um trabalho de excelência. Isso aí. Então, assim, mas tem gente que não entende. Então, um cara desse... É o famoso preconceito, né? É o preconceito. Mas em off, conversa em off. Vê se todo mundo não quer que o cara trabalhe. Com certeza. Mas se eu falar que eu trabalho no seu bairro, aí o cara muda. Meu irmão, beleza, você mora em qual bairro? Bairro X. Então, essa semana, o Densul vai fazer um trabalho, mas vai arrancar até aquela gramínea da beiradinha do meio-fio, mas vai deixar brilhando. Tem gente que renuncia o atendimento público porque fica com preocupação. E remetendo ao preconceito, né? Esse mês da mulher, né? Que sofreu já diversos preconceitos na nossa sociedade, ainda às vezes sofre. Sofre? A gente recebeu aqui nos estúdios do PH Visão algumas mulheres da nossa sociedade. Uma até trabalhou já com o senhor, Franciane. Grande escrivã, Franciane Venâncio. Né? Referência, inclusive com um histórico de ter trabalhado na DEAN, a especializada de mulheres da delegacia aqui, com um trabalho de excelência. Sim, elas contaram aqui bastante história, depois só a galera pegar a visão aí e olhar lá. Assistam, vale a pena, uma aula. Vale a pena. E como eu sei também que é uma das suas palestras, né? Um dos seus temas que aborda bastante. Eu fui delegado de mulheres, né? Foi minha primeira lotação, minha primeira delegacia. Alguma história bacana aí de... Várias histórias positivas, né? E histórias negativas, assim, preocupantes, né? Contar uma delas. Você vê que a gente ainda precisa mudar muito essa cultura, né? Machista, que impera na sociedade. A lei protetiva da mulher vítima de violência doméstica no Brasil, ela é relativamente recente, Matheus. Ela é de 2006. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340. E com o advento da lei, a sociedade brasileira precisou compreendê-la e assimilá-la. E é algo que está acontecendo, é um processo. Mas a gente ainda vive
numa sociedade machista e patriarcal. Onde eu quero chegar? Há mais ou menos 10 anos, num dos meus plantões, eu autuei em flagrante delito um cidadão do bairro São Joaquim, aqui em Moriaé, que havia agredido fisicamente a sua mulher. E ele foi preso mesmo, cadeia, papo retão. Macuco no Imbornal, depois da manhã foi 2 dias. Preso. Pois bem, o tempo passou e há um tempo atrás, mais recentemente, eu prendi um jovem de 19 anos, estava amaziado com uma adolescente de 16, morando no bairro Santa Terezinha. Ela morava com a avó e esse rapaz foi morar com ela porque ela estava grávida e no estágio avançado da gravidez. Uma adolescente de 16 anos grávida e sendo hostilizada, vítima de violência física cotidiana por parte do rapaz. A avó, que tomava conta dela muito comprometida fisicamente, muito combalida, mas enfim, aquele dia o bicho pegou, a agressão foi muito forte, a polícia foi acionada e esse jovem de 19 anos aportou, conduzido pela PM e apresentado para mim no plantão. E durante a lavratura, bate na porta do plantão um senhor querendo acompanhar. Eu não lembrava da onde, mas tem uma memória assim, memória fotográfica, visual boa. E falou assim, aqui que tá o fulano de tal, meu menino e tal, eu posso acompanhar? Eu falei assim, não. Porque ele tem 19 anos, ele é maior, não precisa mais de um representante legal e será responsabilizado pelo ato dele, né? Eu já tomei a minha decisão, eu já comecei a lavrar o flagrante. Ele está preso e permanecerá preso. Mas parece que eu conheço o senhor de algum lugar. Não, o senhor me conhece mesmo. Tá? Eu sou fulano de tal. Ele me falou o apelido dele. É um apelido muito pitoresco. Aí eu lembrei. Falei, mas... Uai, gente, mas o senhor já passou aqui pelo plantão? Falei, o senhor me prendeu no passado. Eu tive um problema com a mãe dele. Eu vim aqui, só conversando. Aí agora o menino está fazendo esse negócio aí. Essa história, Mateus, para mim, ela tem uma simbologia muito assim, importante, porque eu estou sempre pregando ali nas minhas palestras de defesa da mulher o seguinte: a gente tem que mudar uma cultura. Sim. E por que essa história abre uma miríade de possibilidades de reflexão para a gente? Porque esse rapaz de 19 anos, com certeza, ele passou toda a infância dele e toda a adolescência presenciando o pai batendo na mãe, coisificando a mãe, reduzindo a mãe a coisa. Na cultura dele, no universo dele, ele passou a entender que aquilo era uma coisa normal. A pior coisa que tem, Mateus, é quando posturas como violência doméstica, discriminação racial, discriminação de gênero, de qualquer coisa, quando isso é naturalizado. É horrível. Entendeu? Quando você vê o indivíduo sendo impedido de entrar num supermercado porque é preto e alguém chamando ele de macaco, e quem está perto não faz nada, normalizou. Normalizar isso é ser conivente com a prática do crime. E o que esse jovem com certeza presenciava? O pai hostilizando a mãe. Ele achou normal, ele passou a normalizar, achar que aquilo era uma coisa natural. E quando ele teve a primeira companheira dele, ele passou a reproduzir com a companheira tudo aquilo que ele aprendeu, lamentavelmente, com o pai. Eu prendi o pai e prendi o filho pelo mesmo motivo. Por quê? Porque
não foi introjetado naquele núcleo familiar essa cultura de valorização da mulher, de reconhecimento da mulher como destinatária de direitos, como sendo, por força, não de qualquer lei, mas da Constituição Federal, que é a lei das leis, como uma pessoa que é dotada de dignidade e tem que ser reconhecida como igual a qualquer outra pessoa do seio social, igual em razão do gênero, ou seja, a mulher tem que ser tratada igual ao homem, mas em razão de qualquer outra coisa, classe social, enfim, tudo. O moleque normalizou e o mesmo ferro que o pai dele tomou há 10 anos atrás, ele tomou nesse plantão meu. Não perdoo, tá? Não perdoo. E, inclusive, depois ele reincidiu. Falta de estrutura familiar total. Hein? Falta de estrutura familiar total. E falta de uma mudança de cultura. Também. Né? Estrutura familiar destruída. Eu sei que ele acabou absorvendo uma subcultura que foi, entre aspas, ensinada pelo pai dele para ele, mas é o que? É o só lamento. Com certeza. Só lamento. Ele praticou o delito? Eu tô igual aquele personagem antigo da televisão. Meu negócio é cara crachá, cara crachá, cara crachá. É isso aí. Eu olhei para ele, eu olhei para o Código Penal. A conduta que ele praticou é vedada, é criminalizada pelo Código Penal ou por uma outra lei penal. Lamento. Macuco no embornal, depois também foi 2 dias. É isso aí. E, infelizmente, a nossa sociedade ainda tem pessoas que não respeitam a mulher ainda hoje, né? E é interessante, Matheus, assim, e aí tem a parte boa, né, do advento da Lei Maria da Penha, é que de 2006 para cá, assim, a gente está tendo um progresso. Sim. Sabe? Claro, a lei está evoluindo. Essa evolução é lenta, ela é gradual, ela é progressiva, mas ela está acontecendo. Eu entrei aqui em Muriaé, na delegacia, em exercício efetivo, no mês de março de 2008. A lei tinha 1 ano e pouco, 1 ano e meio. A lei era nova, a gente ainda estava aprendendo a lidar com os institutos da lei, os institutos protetivos da lei. A gente ainda estava ensinando a comunidade a compreender o teor da lei. Era tudo muito novo. Como eu aplico a lei desde o seu início, eu posso te dizer, de 2006 até agora, nós evoluímos muito. Temos muito ainda para evoluir, mas demais da conta. Mas estamos dando a cada dia que passa um grande passo. Tem melhorado. Situações iguais a essa, né, do meu exemplo aqui, do jovem que aprendeu, né, essa subcultura aí com o pai, isso ainda acontece. Numa proporção menor do que em 2006. Sim. E eu costumo dizer o seguinte, ferramenta que a gente tem hoje, canais de denúncia. Diz que é para 190, denuncia para PM. Diz que é para... A resposta vem rápido, né? Diz que para 197, claro. No dia de ontem foi dada uma resposta aí para na hora. Engraçadinho. Na hora. Mas olha, a gente tem que valorizar muito, né, a vítima. Sim. Que teve coragem e acionou a polícia. Que tem muita gente que se sente assim até humilhada, constrangida ou teme alguma retaliação. Né? O cidadão de ontem, né, para quem não está muito por dentro, um cidadão que estava no hospital em Muriaé. Olha o local que o cara estava. Ele estava como acompanhante de um idoso que estava internado no 4º andar do hospital. Ele era um acompanhante, ele estava inclusive dormindo lá. E, em dado momento, ele abriu a porta do quarto, viu uma auxiliar de enfermagem, uma técnica de enfermagem. Ela estava trabalhando, levando material descartável para o expurgo. Quando ela entrou na sala do expurgo, ele agarrou ela por trás. Forçosamente, e não satisfeito, ele ainda beijou a mulher contra a vontade dela. Esse camarada que era um indivíduo desconhecido para ela, olha o susto que essa moça tomou trabalhando. Teve constrangimento, ela teve uma alteração até na pressão arterial, ela passou mal, ela teve que ser acompanhada
Ainda bem que ela estava no hospital, né? Que ela teve que ser acompanhada, inclusive, pelo setor psicológico do hospital. Mas a polícia foi acionada e o indivíduo, confesso, chegou na delegacia e falou assim, olha, aconteceu, eu não nego, e assim, o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu peço desculpas. Eu falei assim, ó, tudo bem, pelo menos eu estou percebendo que você está arrependido, isso é muito bom para você com a sua consciência. Com certeza. Mas isso não vai mudar minha decisão, nem meu juízo. Ele que não é de Muriaé, ele é do interior da Bahia. E eu apresentei para ele o nosso cartão de visita muriaense para o forasteiro que pisa na cidade, achando que pode fazer o que quiser e que pode importunar sexualmente uma cidadã muriaense. Eu apresentei o cartão de visita para ele, que foi a cadeia de Muriaé, o presídio Safira, e a depender de mim, ele não sai de lá tão cedo. Ali sempre cabe mais um, né? Sim, aqui é um coração de mãe, aquilo ali é de um acolhimento incrível. Acolhimento ímpar, né? Talvez não tenha lá a comidinha típica, né, Da Bahia, uma pimentinha, mas vai ser bem recebido. calor humano tem. Com certeza vai ser bem recebido. 6 refeições diárias, vestuário e tal. Sim, E sim. tempo, né? E tudo pago por nós. Tempo para reflexão, né? Será que agora ele pegou a visão? Se não pegou, deveria ter pegado Então pronto, ontem. o recado foi dado e meu cartão de visita foi muito bem apresentado, modéstia à parte. Muito bom, muito bom. Angel, as pessoas às vezes também não sabem que você é escritor, né? É uma parada que Eu gosto da poesia, né? a gente acompanha aí de mais de perto, sabe que essa área literária aí te atrai bastante. É algo assim que virou uma espécie de válvula de escape. Todo mundo tem um hobby, né? Sim. Uma válvula de escape, aquilo que te desestressa, que te tranquiliza, né? Te leva para um outro plano. Já foi assim comigo no passado, no esporte, né? Eu não pratico mais o esporte que eu praticava. A bateria, a música me proporciona um pouco isso também, mas assim, a poesia é algo incrível, me transporta para outros lugares e escrevo algumas coisas e devo isso muito a um estímulo que eu passei a ter de muitos amigos aqui de Muriaé, né? A exemplo do meu grande amigo Elias Muratori. Grande Elias. E Renato Sigiliano, a Academia Muriaense de Letras, ela realiza, né, a concepção é que isso aconteça mensalmente, né? Pelo menos assim, uma vez por mês, um sarau literário, um sarau de poesias, lá na garagem do Renato Sigiliano. É um momento Explica pra galera que não sabe o que é sarau. É um encontro, né, literário em que as pessoas vão lá para mostrar suas obras, recitar poesias. É o que eu acho mais bacana. Né, onde nós temos as declamações e tal. E eu fui convidado para um desses saraus, há poucos anos atrás, e eu me encantei. Eu me encantei. E hoje eu devo essa parte assim, de escrever muito a esses colegas, e a maioria deles que são da academia, que toda vez que tem algum evento literário da academia, seja um sarau, seja uma ciranda literária, eles me convidam, faço questão de participar, e é uma troca de ideias. Eu coleciono, sabe, Matheus, livros de autores muriaenses, não necessariamente de poesia, livros em geral. Então tem livros que tem ali como temática a história, por exemplo, do professor Zé Torres, né? Eu tenho livro de crônica do próprio Elias, livros de poesia, enfim. Você falou que é um autor muriaense, o que puder fazer para poder estar estimulando, né, incentivando, porque quando você adquire um livro desse, você estimula o escritor a aumentar a sua produção literária. Então, assim, eu tive nesse saraus a oportunidade de conhecer muitos desses escritores, né? Seu Janir, que é um escritor brilhante, né? Tem uma escrita que muito me agrada, uma poética popular que muito me agrada. Tem vontade aí de escrever o seu próprio?
Eu tenho muita coisa escrita, mas que ainda não foi publicada. O que aconteceu é que um amigo, né, que é o professor Natalino, inclusive é o presidente da Academia Moreaense de Letras, há alguns meses atrás ele me mandou um link de um concurso literário nacional em que e era um concurso específico de literatura de cordel, de textos de literatura de cordel, que é algo que particularmente me agrada muito. A seara literária que mais me agrada é a poética popular e a literatura de cordel. E textos seriam selecionados para compor uma antologia poética, né? Um livro chamado Brasil em Cordel. É uma antologia, né? Um edital foi aberto para que pessoas do Brasil, até do exterior, caso quisessem, apresentassem textos que seriam selecionados por uma banca para compor esse livro, né? O processo ele ainda está em andamento. Então, assim, serão várias publicações. Os 20 melhores textos terão destaque nessa publicação e os 3 melhores textos receberão uma premiação em dinheiro. O negócio ainda está andando, mas assim, eu já fiquei satisfeito porque eu recebi uma resposta da editora. O meu cordel, o meu texto, ele já foi selecionado para a publicação. Então, assim, eu não tenho a menor pretensão de ser premiado, só de ter o meu texto processado por essa banca e ele ter sido selecionado. Então, assim, para quem nunca teve uma publicação poética feita, né, nunca lancei um livro de poesia, um cordel de minha autoria vai sair num livro agora, no mês de setembro desse ano, chamado Brasil em Cordel. Fiquei muito feliz porque, assim, os poetas, né, do Nordeste, em especial de Pernambuco e da Paraíba, do Nordeste todo, mas desses 2 estados em especial, eles são especialistas na literatura popular de cordel. Um melhor do que o outro, né? Então, assim, alguém do Sul ou um sudestino como eu ter um cordel aprovado, concorrendo com pessoas tão abalizadas para poder escrever sobre esse tema, né? Ter ele selecionado, só de estar no livro para mim já está valendo. Então, assim, posso dizer que em setembro eu estou mostrando uma obrinha aí para quem gostar de poesia. Mas devo isso daí, atribuo ao incentivo do professor Natalino, que um professor incrível, né, preside a Academia Moreaense de Letras, é um literato, é um poeta, tem as suas publicações, é um exemplo, é uma referência para mim. Então, muitas pessoas incentivaram, mas em especial esses 3. Vamos colocar mais gente aqui, vai. O professor Natalino, né, Elias Muratori, meu querido Renatinho Sigiliano, né, seu Janir. Tem muito mais. E todos os outros ali que fazem parte do grupo do Sarau ou da academia, que me incentivaram. De lá para cá eu comecei a escrever uma opção de coisas. Quem sabe aí, né, nos próximos anos eu não consigo fazer um livrinho de poesia para poder... uma revistinha aí. Mas para poder espalhar. Mas é um hobby. É um hobby. Isso me tranquiliza muito. Você me conhece há muitos anos. Eu já fui mais explosivo no passado. Eu não estou um cara mais sereno? Muito mais. Então pronto, é a literatura popular que fez isso. Né? Isso é bom. E a idade. Vaidade, né? Como diz o meu pastor, vaidade. Exatamente. E aproveitando a deixa aqui, né? A gente já vai se encerrando. O nosso papo foi muito bacana. Massa, né? Eu adorei, cara. Pô. Eu achei incrível. Que a galera pegar essa visão aí de um lado também que eu conheço bastante, pra gente poder encerrar. E eu queria te perguntar, assim como eu fiz com os demais colegas que estiveram aqui, com os demais amigos que estiveram aqui, o que representa Deus na sua vida? Puxa vida, assim, é a grande referência, né?
Eu sei que é clichê no que eu vou dizer, né? Parece frase de para-choque de caminhão, mas e eu vi isso em algum lugar, é a mais pura verdade, né? Deus, nessa, sabe, grandiosidade infinita dele, assim, sem a nossa adesão a ele continua sendo Deus, né? Agora, nós, né, filhos dele, sem ele não somos absolutamente nada. Acho que quando você perde esse vínculo com o poder superior, né, que para mim, para você e para as pessoas, para cristãos em geral, né, é a figura de Deus, mas existem outras pessoas que têm outras crenças, né? Mas quando você tem esse elo, né, quando você tem esse vínculo com esse poder superior, você se torna uma pessoa melhor. Muita gente passa a vida inteira, sabe, buscando uma resposta de qual seria, por exemplo, o sentido da vida. Se você me perguntar aqui agora, eu não consigo te responder isso no estalar de dedos, porque isso é algo muito complexo, muito profundo. Então, assim, Rangel, qual é o sentido da vida? Eu estou buscando ele até hoje. Eu tenho 47 anos, espero ainda ter muita estrada para poder andar, para tentar obter essa resposta. Talvez eu chegue até o final da vida e não tenha essa resposta com uma certeza. Mas, assim, eu tenho elementos para poder estimular ainda mais a reflexão, né? Eu não sei qual é o sentido da vida. Mas eu sei que se você não tiver essa vinculação com Deus, se você não tiver Deus imperando na sua vida, certeza absoluta, ela definitivamente não tem sentido. Então, ele é indiscutivelmente o caminho, né, para o encontro desse sentido. As coisas passam a ter sentido a partir dessa perspectiva, dessa crença, e a vida, em todos os seus segmentos, né, ela passa a ser uma experiência realmente valorosa e edificante. Acho que é muito triste para alguém que não tem crença alguma, que não acredita em Deus, ou que é pior, né, que repele, né, a sua força, a sua imperatividade. Essas pessoas são pessoas que realmente não encontraram uma boa razão para estar nesse plano. Então, para mim, ele não é uma referência, ele é a referência. Então, só tenho a agradecer mais uma vez. Foi massa. Você está participando desse sonho, essa realização que Deus está me dando. Amém, cara. E até caracterizado hoje a altura. Padrão de elegância. E eu vim do jeito que eu ando mesmo, né? O delegado também recebeu o amigo. Nossa, que gravatinha rosa para poder estar dando ênfase às mulheres, que exato. É o mulheres, né? E é uma das cores que eu mais gosto. Homenagear elas e deixar aqui para o povo, né, uma palavra também. Está lá em Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Então, graças a Deus por ter a oportunidade de estarmos aqui juntos. Amém. Que massa. E é um projeto meu, um sonho de Deus, em parceria aí com a TV Play Regional. Bacana. E nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Valeu.